Santuário Nacional possui vários espaços. Um deles é uma capela linda dedicada a São José. E nessa capela acontece de segunda a sexta uma missa oferecida ao homem que teve a missão de educar o menino Jesus. E hoje as nossas devotas da Casa da Mãe são as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que, olha, me contaram que estão nessa missa aqui de São José todos os dias. Mas que coisa bonita, que devoção que é essa? Eu vou começar aqui pela irmã Brígida. Que devoção que é essa para São José, irmã Brígida? São José, ele representa não só a mim, mas a todo o povo cristão, porque ele é uma figura muito importante na igreja. Ele foi um homem que ouviu a palavra de Deus chamada através do anjo e obedeceu. E a nossa função também como cristãos é sempre estar atento à vontade de Deus, à palavra de Deus e praticar. São José, ele foi um homem que todos nós podemos imitar, devemos. Hoje em dia, ele já passou, mas ele está presente nos Josés, nas Marias da humanidade. Irmã Aparecida, quando a senhora, antes de decidir virar irmã, lá na sua juventude, ou até mesmo na infância, a senhora já tinha sabedoria de quem era São José? Os seus pais te passavam isso? O que a senhora pensava sobre essa figura e o que ele trouxe para a senhora de ensinamento? Praticamente, quando eu entrei com 18 anos para o noviciado, mas minha mãe já era da Liga de São José e ela era bastante devota e passava isso para a gente, mas de uma maneira muito simples. Agora, São José, para mim, ele é um protetor muitíssimo grande. E agora com essa oração diariamente aqui na Basílica, principalmente aqui na Capela de São José, isso tem reforçado para mim. E todos os dias eu rezo o terço milagroso de São José. A figura de São José, para mim, é uma figura de responsabilidade, que Deus confiou a ele o próprio filho, a própria mãe de seu filho, e que fez ele com que ele fosse realmente responsável, e na sua profissão de carpinteiro, ele assumiu a responsabilidade mantendo essa família, né? Então, São José é um exemplo de responsabilidade, de justiça. E São José, que a gente pensa muito nele, principalmente para o trabalhador, principalmente quando se precisa de um emprego, porque ele foi essa figura, a gente conheceu São José como São José carpinteiro, o homem que trabalhou pela sua família, que ensinou a função de carpinteiro para o seu filho. Eu imagino que nessa época, assim, que nós estamos passando de desemprego, São José deve estar recebendo muitos pedidos, né, irmã? Sem dúvida, eu acho que São José é o protetor dos trabalhadores. E a forma com que ele ensinava o menino Jesus a trabalhar na carpintaria, porque veja, ele seguiu a vida de Jesus em todos os momentos. E de modo especial, neste momento, eu imagino como Jesus aprendiz, como pai, São José era mestre, professor, pai, que não só adotivo, mas o carinho, esse carisma que ele tinha com o menino Jesus em ensinar as coisas. E Jesus aprendeu dele o exemplo. Então, o exemplo de justo, o exemplo de maravilhoso, o exemplo o carisma que ele tinha. Então, tudo isso, o trabalhador pode ver no São José esse amparo, esse carinho que ele tem com cada um de nós. Então o trabalhador tem que se apoiar nele, porque ele é padroeiro de todo o trabalhador. E tem que pedir com muita fé que ele dá um jeito. E voltando agora um pouco para o santuário, que também é o nosso foco aqui. Aliás, o nome do quadro é Devotos na Casa da Mãe. Vocês que estão aqui todos os dias na missa, a gente estava falando o quanto é gostoso, essa missa numa parte da manhã, nessa hora do dia, começar o dia assim, numa missa como essa, vale a pena, é gostoso. Dá dica para o pessoal de casa que não sabe que essa missa existe, convida para vir para cá, irmã. Gente,
venham porque é maravilhoso. São José, todos os dias, está sendo invocado pelos doentes, pelos desempregados, pelo apoio às famílias, pelas mães que pedem pelos seus filhos. Um santo que ele realmente assumiu a sua responsabilidade diante da família de Nazaré. E quem não veio está perdendo. Então já vale a pena começar o dia pedindo a intercessão de São José. E a irmã tem uma frase, né, para ler para a gente vai encerrar então essa matéria com essa frase. Explica para a gente, irmã, antes, que frase que é essa? Nossa madre fundadora, irmã Clélia Merloni, Madre Clélia Merloni, ela sempre nos ajuda a considerar o São José como nosso patrono, como é mesmo. E ela escreve às suas filhas: amai-vos muito o glorioso e poderosíssimo São José, e sede muito devotas deste santo. Recorrei com grande confiança a ele e em todas as vossas necessidades, e dele obtereis graças prodigiosas. E a gente termina aqui mandando um tchau para o pessoal de casa e convidando para vir para a missa de São José. Vem que vem!